Hoje o foco vai ser um pouco mais cristão. Por quê? Qual o motivo, né? É, eu encontrei um livro ontem que... Ontem? Hoje é sábado? Ontem. Esse livro aqui, Art and the Bible, Francis A. Schaeffer. Schaeffer, eu não sei a pronúncia exatamente dele, é americano, mas eu não sei de onde que é esse nome. É, E eu achei muito interessante, me deu vontade de trazer, porque ele traz várias perspectivas bem diretas, e como é um livro de um bom pensador do século passado, pessoa que foi muito influente, e tudo que ele fala assim, nesse livro é algo que eu tenho, vamos dizer assim, eu trouxe aqui nas últimas semanas, e é algo que eu pretendo trazer para o resto do ano, né? Esse aspecto do meu ponto de vista como artista e cristão sobre a espiritualidade e a arte. Não dizendo também que não é, vamos dizer, espiritualidade aos moldes de que vale qualquer coisa, né? É só essa ideia, né? Espiritualidade como aí eu sou espiritual, né? Eu acredito em coisas. É uma coisa mais sincera, mais de vida mesmo, assim, né, do ser humano. Mas só mais 2 minutinhos aí e a gente já começa. É, Acho que eu vou jogar esse daqui no. Hoje a gente. Coloquei todas as imagens aqui. Não quero share, não, quero presentation. É, Como vocês estão? Hoje. Ontem eu estive muito mal. Hoje eu estou melhor. Joguei videogame o dia inteiro. Joguei um joguinho que fazia tempo que eu não. Que eu achava que era um jogo muito ruim, mas eu dei uma segunda chance e eu até que estou gostando. Apesar de ter coisas que eu detesto nele. Inclusive, eu acabei de me lembrar que eu não coloquei de novo as recomendações para a live de hoje. Então, eu vou ter que falar de duas coisas hoje. Então, eu vou dar essa recomendação desse jogo e vou dar a recomendação que eu devia ter dado na semana passada. Depois eu abro aqui no final. Não vai ter nada a ver. Aliás, a da semana passada vai ter a ver com a live, sim, da semana passada. E essa daqui vai ter mais ou menos a ver. Enfim, chegamos aos 5 minutos aí, vamos começar. Então, o tema de hoje é esse daí: arte e a Bíblia. É muito comum, assim, e até o ponto de vista do que esse autor ele começa a abordar nesse livro. Eu não sei se tem tradução dele em português, deve ter, porque é um livro muito interessante. É um livro muito pequenininho, ele tem 95 páginas e tal, mas, assim, na verdade, páginas mesmo, ele tem 50, 60 páginas. Se a gente for considerar uma página de um tamanho mais sincero, assim, não aquelas páginas de letra grande. E ele aborda o seguinte, ele primeiramente, né, e a gente vai seguir isso também na live, ele procura, assim, demonstrar como que a gente perdeu uma visão do que a arte desde lá dos tempos antigos, desde as próprias escrituras, de como que a Bíblia ela está cheia de arte, ela está cheia de expressão artística, e como que se desvinculou a espiritualidade, principalmente a espiritualidade cristã, o fazer artístico, muito por um medo e uma incerteza do como fazer arte, né? Do como se expressar, vamos dizer assim, do que é permitido. Criou-se uma doutrina, vamos dizer ali, que é algo que a gente estava comentando em alguma live passada aí, que rompeu-se o mundo das artes, né, o fazer artístico, o ambiente das artes, quando a igreja ela começou a reconhecer, né, principalmente a igreja institucional, a igreja católica, começou a romper
com o mundo secular, né, com a arte secular. Então, assim, a arte secular começou a se tornar hegemônica, né, e se tornou até fetiche, como a gente comentou na live passada, mas a arte que tem a ver, né, que está dentro do perímetro cristão, ela simplesmente parou de existir, assim, vamos dizer assim, não... eu só vi o cara ali querendo promover, eu detesto esses negócios. Vamos dizer assim, onde é que eu estava mesmo? Enfim, a arte, vamos dizer assim, se desvinculou, né? A igreja se desvinculou do mundo da arte secular e a gente tem, vamos dizer assim, uma expressão talvez na arte, na escrita, talvez um pouquinho, a gente tem um pouquinho na música, né? Na verdade, mais na música e, né, depois a música acaba se tornando, na verdade, simplesmente um objeto, um fetiche de comércio mesmo, né? Uma questão comercial. E outros exemplos, por exemplo, de arte, sendo escultura, pintura, isso a gente nem... É difícil até de ter uma referência, e mesmo assim os autores literários que a gente vai se referenciar, a gente vai acabando sempre falando dos mesmos. A gente vai falar do Tolkien, a gente vai falar do C.S. Lewis e do Eliot também, e é isso. O Eliot, muito também do trabalho dele, que é muito famoso, é antes dele se tornar cristão. Mas vamos lá. Arte e a Bíblia. Ele escreve essa frase aqui, que eu acho que é uma frase assim, que ela tem uma conotação e ela só pode ser bem absorvida quando a pessoa tem uma certa maturidade espiritual, uma espiritualidade, um certo caminho já com a expressão de fé, principalmente a cristã. Por quê? O cristão é aquele do qual a imaginação deveria voar além das estrelas. Quando a gente fala isso, muito parece que o cristão pode, vamos dizer assim, pensar qualquer coisa, falando dentro de uma mentalidade reduzida, né? Uma pessoa que não tem muita experiência com a fé. Pode pensar que eu posso, o artista ele pode pensar e expressar e fazer qualquer coisa, né? A imaginação sem limites, então a pessoa pode caminhar por caminhos, até caminhos não cristãos, vamos dizer assim. E de certa forma não está errado, porque o próprio pensamento e a compreensão do pecado, por exemplo, a compreensão daquilo que é errado e a expressão desse conhecimento através das artes, é o artista mesmo que tem essa capacidade de absorver e encontrar uma forma de expressar isso. Mas para que isso seja feito, obviamente precisa de uma maturidade. Mas sim, de fato, aquele que tem a liberdade para pensar todas as coisas é de fato aquele que tem a liberdade de não se vincular a nenhuma delas, vamos dizer assim. Quando a gente encontra a liberdade em Cristo, a gente começa a entender e compreender todas as coisas, né? Isso falando dentro do caráter de alguém que tem uma expressão cristã. Outras fés, outras espiritualidades não vão ver dessa forma, mas também podem ver a sua forma, tirando só o cristão aqui, mas colocando a sua própria perspectiva. Esse é o nosso pensador, ele nasceu na Pensilvânia, ele é americano e tal, eu esqueci, ele é do começo, ele nasce no começo do século passado e esse livro, eu não esqueci a data dele, mas é também mais ou menos da metade do século. E, assim, ele era um autor, um pensador mesmo, assim, um filósofo, uma pessoa que buscava tanto o aspecto da teologia quanto o aspecto da filosofia e do pensamento geral e a busca pela expressão artística, coisa que depois ele começa uma comunidade de artistas, se eu não me engano, na Noruega, que existe até hoje, tenho quase certeza, do qual muito do que ele fala nesse livro sobre a expressão artística e a Bíblia, ele buscava expressar e condicionar, né, esse lugar onde as pessoas tinham, vamos dizer, a liberdade criativa e o conhecimento dentro de um ambiente cristão, né?
Então, como eu já falei, é um livro pequeno, mas ele bem estruturadinho, bem prático e ele traz uma estrutura de pensamento que é lógica, é bem objetiva. Aí eu separei em duas partes, que é mais ou menos o que ele faz no livro, né? As artes na Bíblia, como que nós podemos enxergar de fato o exercer, o ofício artístico na Bíblia e como que o cristão ele pode fazer e observar, conhecer, entender a arte a partir do seu ponto de vista no mundo, né? Na prática da vivência no mundo. Um disclaimer que eu tenho que fazer aqui é que quando a gente fala de arte, a gente está usando uma palavra que, na forma como nós entendemos, ela foi criada ali de novo, eu tenho que sempre pautar isso, no Renascimento. Então, tudo que eu vou mostrar aqui não era encarado como a arte do jeito que a gente tem como hoje. A arte, como nós temos, na nossa visão moderna, né? Moderna, eu falo assim, pós-Idade Média, ela está muito relacionada ao mercado, ela está relacionada a um produto, algo que, de certa forma, depois vai se tornar uma commodity. Nesse tempo, ela estava mais vinculada à expressão mais natural que tinha o vínculo, né, com a espiritualidade, com as crenças, com os mitos, do que isso que a gente percebe hoje em dia. Mas, e aí teóricos podem expressar isso de diferentes formas, mas existe uma continuidade sim no aspecto da visão de mundo. As artes, desde o seu início, né, mesmo que estivessem expressando uma espiritualidade, uma questão, elas sempre estão falando de uma certa expressão de mundo, de uma cultura, de todo um arcabouço de questões próprias de cada civilização, em cada tempo, né? Então, começando. O cristão a priori. É muito importante a gente entender, vamos dizer assim, que tudo isso que a gente vai falar aqui, né, como eu já abri ali, é uma questão do ponto de vista cristão, ou seja, tudo que o artista ou a pessoa que absorve coisas do mundo, não só arte, vai fazer, sendo ela pessoa que pratica a fé cristã, ela tem que fazer isso tudo, né? São as palavras de Paulo ali, elas são, tudo deve fazer para a glória de Deus. E tudo deve se pautar dentro da pessoa de Jesus, né? E da prática de Jesus, da prática do amor e da percepção das coisas do mundo através da perspectiva bíblica, né? Obviamente não é uma perspectiva bíblica frouxa, vamos dizer assim, dogmática, mas uma percepção inteligente, teológica, que busca compreender os textos da forma e do entendimento do que eles têm como expressão na sua língua, de fato, na busca pelas palavras, o entendimento, vamos dizer assim, o que cada livro da Bíblia significa, não de uma forma chula, dentro de um dogmatismo e uma teologia baixa. Vamos dizer assim, um verdadeiro cristão, ele busca de fato aquilo que a palavra fala. E, dito isso, também tem um outro aspecto muito importante, que é o que é a beleza segundo a Bíblia. Eu peguei, de novo, né, com a nossa amiga, o nosso amigo GPT ali, eu julguei isso daqui, eu achei bem interessante a forma como que ele colocou e eu deixei dessa forma mesmo. Às vezes eu sou meio vagabundo mesmo, eu já falei, já mostrei para vocês, mas é isso mesmo, mas eu gostei. Vamos ler rapidinho aqui. A Bíblia ensina que a verdadeira beleza não está na aparência exterior, que é passageira, mas sim a beleza interior do coração refletida em um espírito dócil, tranquilo e temor a Deus, que são qualidades duradouras e de grande valor para Deus, embora reconheça que a beleza física existe e pode ser usada para o bem, desde que não seja foco principal ou usada para a vaidade. Beleza interior versus beleza exterior. É muito engraçado ver uma inteligência artificial jogando um texto dele, porque a gente está falando de uma coisa metafísica, uma coisa que, né, é muito engraçado. Assim, é como se a IA estivesse falando algo que está dentro da nossa mente. Mas é meio tosco. Assim. Foco interior. A beleza da mulher deve estar no coração, pois esta
não se perde. A beleza de um espírito calmo e delicado tem muito valor para Deus. A aparência enganosa. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31:30. A visão de Deus. Deus olha para o coração e não para a aparência exterior, como o homem faz. 1 Samuel 16:7. Né? Tudo aqui ele vai sempre colocar o belo e o bom. Não, isso é importante. A beleza faz parte da criação de Deus e pode ser admirável, como no caso de Esther, que usou a sua beleza para o bem. Cuidado com a vaidade, os problemas surgem quando a beleza exterior se torna idolatria ou é usada para o pecado. Essa questão de idolatria aqui é muito do que a gente falou na live passada sobre o fetiche, né? Como a beleza ela pode se tornar um fetiche também. A Bíblia condena a superficialidade e a excessiva preocupação com enfeites. É interessante, a gente vai falar logo em seguida a questão do templo, de como ele era decorado, e então assim, essa questão excessiva preocupação com efeitos, tudo isso também deve ser condicionado tudo isso deve ser percebido. Tudo que a gente vai falar sobre beleza, que a gente vai falar sobre o pensamento, sobre arte, sobre teologia, todas essas coisas, elas nunca podem ser observadas vamos dizer assim, em um espectro mínimo. Todas essas coisas, elas são muito plurais. Então, assim, dizer que uma coisa é certa ou errada, é isso ou aquilo, dentro de desse ambiente plural que é a fé, é muito complicado, demanda muita coisa, ainda mais quando a gente está falando de uma religião, né, que tem aí, sei lá, 5.000 anos, já passou por tantas coisas, tantas variações, interpretações, então tudo é muito delicado. Mas também a gente pode, vamos dizer assim, se basear em questões práticas, como a percepção, né, como a chave hermenêutica de Cristo. Sabedoria e caráter. O caráter da sabedoria e a bondade são mais importantes que a beleza física, que se faz com o tempo. Cabelos brancos. Em Provérbios, os cabelos brancos são chamados de coroa de beleza quando se encontram um caminho da justiça, mostrando a virtude que traz a beleza. Em resumo, a Bíblia valoriza a beleza que vem de dentro, o coração justo, o espírito calmo e o temor a Deus. Como uma beleza verdadeira e eterna, contrastando com a beleza física que é temporária. Por que eu trouxe essa questão da beleza? A beleza, ela tem esse caráter que às vezes, quando a gente está falando de artes, se confunde a beleza com o aspecto da arte, porque a beleza ela pode ser vista de diferentes formas, né? Vamos dizer assim, a expressão, como nós compreendemos a beleza, ela pode ser, nós podemos fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, como ele colocou aqui, a beleza aqui, ela dentro dessas passagens, ela não está numa percepção de fato, né, da beleza física, daquilo que aquela estética daquele ambiente diz que é belo. Está sim numa expressão que é uma expressão plural, uma expressão eterna, uma expressão que é muito mais da concepção, muito mais de um valor estrutural do que exatamente de algo que é, vamos dizer assim, de certa forma efêmero, né? Que são as belezas dentro, né, das culturas, das estéticas, algo que muda com o tempo, algo que é relativo, algo que, não dizendo que isso é ruim, mas a adoração a essas coisas é ruim. E confunde-se também que quando a gente, por exemplo, que a expressão de uma arte, a expressão de uma bela canção é a expressão de beleza, certo? Beleza, mas que beleza é essa? Entende que não é uma beleza de fato, não é uma beleza, vamos dizer assim, que a gente pode descrever como simplesmente, vamos dizer, aqueles aspectos estéticos de uma determinada situação, de uma determinada cultura, de um determinado tempo, mas sim são aspectos que são muito mais interiores da expressão sensível, são muito mais questões que não estão ligadas a uma
a uma coisa de fato, né, a elementos de fato, mas muito mais daquilo que eu me condiciono à percepção. Por exemplo, eu vou num culto, eu vou ali cantar uma canção em adoração e eu me expresso, eu me deixo emocionar, eu me deixo trazer toda uma experiência de beleza que tem muita relação, na verdade, com sentimentos de prazer, sentimentos de felicidade, sentimentos de alegria, que é muito mais do que simplesmente essa palavra beleza, vamos dizer assim, limitada no senso estético, né? Então, eu acho importante pensar nisso, porque quando a gente vai falar de arte, vincula-se muito a beleza com as artes, sendo que a gente pode, nas artes, encontrar beleza, por exemplo, em coisas feias, em coisas que não são ruins. A expressão da verdade, que está muito, né, a verdade com letra maiúscula, a expressão da verdade, ela exprime beleza, né? E muitas vezes, quando a gente, por exemplo, nas artes faz algo que é, vamos dizer assim, às vezes feio, aquilo está expressando uma verdade, e através dessa verdade a gente tem a experiência da beleza. Então, gosto de fazer esse disclaimer para que não fique isso, vamos dizer assim, talvez para descondicionar a percepção.